Eu sei, meu cabelo tá feio, ninguém precisa falar sobre esse cabelo hoje. Por favor, eu realmente não tô com paciência pra cuidar do cabelo. Vamos só ignorar o cabelo. Eu vou trazer umas dicas tão boas pra vocês hoje que vocês vão até ignorar que meu cabelo tá feio, tá bom? Obrigado, vamos nessa. Oi, Fran, tudo bom contigo? Olhei aqui de novo no cantinho da Mê. Eu sou a Mê, este é meu cantinho, seja muito bem-vindo. E hoje eu quero trazer pra você 5 dicas que vão poder te ajudar a vencer a timidez. ênfase na palavra vencer. Isso aqui não é uma fórmula mágica que vai te fazer perder totalmente a timidez no passe de mágica. Mágica 2 vezes na mesma frase. Enfim, mas eu acho que isso vai te ajudar muito, porque isso também me ajudou muito. E eu acho que esse vídeo pode ajudar muito mais pessoas, então já deixa o seu like, vai compartilhando para que outras pessoas também possam ser alcançadas e consigam compreender essas coisas aqui que eu vou falar agora, tá? É isso aí. Muita gente que tá me assistindo pode estar pensando que tem também um chamado missionário, um propósito que Deus tem no seu coração para falar sobre o evangelho, mas pode ter vergonha, timidez, medo, receio, essas coisas que é normal a gente ter. E através desse vídeo eu quero fazer com que você pare um pouquinho para pensar e consiga vencer essa timidez. Obviamente não vai ser um processo fácil, um processo linear. Claro que vai ter momentos que a gente vai estar mais tímido, vai estar passando por algum momento que vai causar essa timidez, mas a gente pode vencer isso diariamente, a gente vai conseguir vencer isso passo a passo, ok? Essa é a ideia do vídeo de hoje. O primeiro e mais importante de todos é ter um relacionamento com Deus. Isso pode parecer óbvio, mas é muito importante para tudo que você vai fazer na sua vida, especialmente para vencer a timidez, porque isso com certeza vai fazer com que a gente consiga vencer muitos medos, vergonhas, timidez que a gente tem na nossa vida, porque a gente vai compreender quem é Deus, quem nós somos e o que Deus tem para as nossas vidas. Quando a gente consegue compreender isso, apesar das adversidades, apesar das situações complicadas, a gente vai conseguir perseverar na nossa vida e perseverar naquilo que Deus nos chamou. Através também do relacionamento com Deus, a gente vai ter certeza daquilo que Ele quer para as nossas vidas e daquilo que nós devemos fazer. Isso é algo muito importante. Ajuda-nos a manter a fé firme, a fé constante, sempre perseverante na obra do Senhor. E outra, sem tempo com Deus, não tem como fazer as coisas para Deus. É o tempo com Deus que vai fazer com que a gente consiga exercitar o amor. E olha que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. O que Paulo está dizendo aqui no verso 2 do capítulo 13 de 1 Coríntios? Que sem esse amor, sem essa dedicação a Deus genuína, não adianta a gente fazer mil e uma coisas, fazer proezas, porque não vai ter o principal, que é amor. E esse amor a gente vai ter e vai continuar desenvolvendo através de um relacionamento com Deus. Segundo ponto, aprenda a amar as pessoas. Sequência do nosso devocional e do nosso tempo com Deus. A partir do momento que a gente se esforça, se dedica e tem tempo com Deus, a gente consegue compreender que as pessoas são importantes. Porque quando a gente olha para Deus, olha para aquilo que Ele fez e a gente percebe que Ele se entregou pela humanidade simplesmente por amor, a gente começa a perceber que a humanidade, as pessoas que estão ao nosso redor são muito importantes. E a gente não pode deixar passar. Quando a gente começa a amar as pessoas e priorizar as pessoas na nossa vida, a gente consegue perceber que elas são importantes e elas precisam ouvir a mensagem que nós temos para passar. E isso nos torna não a prioridade da nossa vida, mas a prioridade da nossa vida se tornam as pessoas. É sobre reconhecer que esse amor precisa ser compartilhado. E aí a gente vai deixar de lado, aos poucos, obviamente, mas a gente vai deixando de lado aquele receio que a gente tem sobre a nossa imagem, sobre o que as pessoas vão pensar de nós. Porque nosso objetivo não é glorificar o nosso nome e a gente não está se preocupando com o que as pessoas vão falar a nosso respeito. Porque nós entendemos que a preciosidade que aquela vida tem para Deus é suficiente, é mais do que necessária para me motivar a pregar o evangelho para ela. Então, quando a gente começa a amar as pessoas e começa a entender o plano de Deus na vida delas, a gente vai perceber realmente a importância de estarmos sempre dispostos a pregar a mensagem do Evangelho, por causa desse amor, dessa compaixão que há em nós, por causa daquele que nos amou. É quando nós temos esse relacionamento com Deus e conseguimos compreender o seu amor por nós, que nós vamos conseguir distribuir esse amor para as outras pessoas, entendendo que Deus as ama da mesma forma e da mesma intensidade que Ele amou a cada um de nós. Quanto mais amor, mais ação, porque o amor se manifesta em ações. Não adianta a gente falar que ama e não agir. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que o amor se doa. Foi isso que Cristo fez lá em João 3,16. Foi isso que Deus fez ao enviar o seu Filho. Ele se entregou por cada um de nós. Ele se doou por nós.
E quando nós exercemos esse amor na vida das outras pessoas, a gente também vai se esforçar, a gente também vai se doar para que elas consigam ter acesso à mesma graça que nos alcançou. Terceiro ponto, eu acho isso muito curioso, muito importante e decisivo. Identifique onde Deus quer que você trabalhe. Cada um tem um chamado na obra do Senhor, isso é nítido. E é muito importante aqui você entender que não é porque você não tem um chamado, por exemplo, para cantar, que você vai ser menos utilizado por Deus, tá? Seu chamado pode ser uma coisa que você acha insignificante, mas que vai fazer a diferença de uma forma grandiosa na vida das pessoas. Então não negligencia isso, tá? Por favor, o que Deus colocou aí no seu coraçãozinho é uma coisa boa, uma coisa importante. E você precisa descobrir o que é. É no momento da oração devocional, naquilo que mexe com o seu coração, naquela situação que você olha e pensa, cara, isso precisa mudar, eu preciso agir em relação a isso. Analisa qual é o seu propósito afinal. Chega junto de Deus e fala, Pai, me revela, me mostra aí, porque o negócio tá aqui, precisa acontecer, precisa fluir. E isso vai ser muito, muito importante, porque aí você vai conseguir se especializar melhor. E esse é o nosso quarto ponto. Se especialize na área que Cristo te chamou para trabalhar. Ou seja, se você, por exemplo, é uma pessoa que foi chamada para pregar em muitos lugares, você não vai ficar se especializando em canto, meu filho. Você vai ficar se especializando em canto, você não vai, porque não é a área. Entendeu? E essa parte, por isso que eu acho tão importante, porque aí você vai ser direcionado por Deus naquilo que você pode fazer, naquilo que você sabe fazer, naquilo que Deus quer que você faça e onde Ele quer te usar. Gente, travei tudo agora, a dicção tá linda. Enfim, é muito importante você se especializar na área que você tá trabalhando, na área que Deus quer que você trabalhe, que você opere. Sabe por quê? Porque, gente, não é só pela fé que o missionário vai pra obra, tá? Ele vai com curso, vai com especialização, vai com profissão, vai com trabalho secular também, porque você pode ser muito útil, você nem imagina. Quanto mais você busca conhecer aquilo que Deus te chamou, você vai ser um servo muito mais capacitado, habilitado para trabalhar na obra do Senhor. Entendeu? Por isso que é muito importante você ir se especializando. Ai, meu, o que é que isso tem a ver com vencer a timidez? A questão é que quanto mais você domina sobre a área que você vai falar e sobre a área que Deus quer te usar, vai se tornando mais fácil com o tempo você conseguir falar sobre isso em público, por exemplo. Porque quando você está falando sobre um assunto que você não tem muito entendimento, vai acabar que você vai ficar nervoso sem saber se está falando a coisa certa. E quanto mais você busca sobre essa área que Cristo te chamou, sobre esse destino que Deus deu para você, você vai conseguindo compreender corretamente aquilo que você vai falar, aquilo que você sabe que não é correto. E aí, quando uma pessoa chegar para você e quiser saber mais sobre sua área, quiser saber mais sobre Jesus, você vai estar apto para dizer. Isso já é uma coisa que ajuda muito a vencer a timidez, porque você sabe que está seguro naquilo que você está falando, entendeu? Quando você está seguro, além de vencer toda aquela questão do que as pessoas vão pensar sobre mim, estar bem alicerçado no seu relacionamento com Deus e na sua identidade, isso vai fazer com que você possa realmente ser efetivo no seu alcance às pessoas. Então você não vai ficar falando lá um monte de besteira, um monte de potoca que a pessoa não vai entender. Você vai falar aquilo que Deus te chamou para falar e a pessoa vai ser alcançada, a pessoa vai ser tocada, a pessoa realmente vai compreender a profundidade da palavra que você está pregando. E o quinto, e talvez o mais difícil, se desafie. Não espere ser a melhor pessoa e mais habilitada no mundo para começar a agir. Não faça isso. A gente sabe que tem que ter uma preparação, claro, com certeza, você não vai chegar lá sem experiência nenhuma para começar a fazer aquilo que Deus te chamou a fazer. Mas também não espere ser o próprio Augusto Nicodemos falando sobre a Bíblia. Vai com calma. A gente está sempre em crescimento, a gente está sempre melhorando diariamente. E é muito importante que a gente consiga compreender que a gente nunca vai ser perfeito, a gente nunca vai chegar naquele ponto que não precisa aprender mais nada. Não, tá? Não vai não, sempre tem alguma coisa para aprender. E outra, você vai começar pelo começo. No começo a gente não sabe mesmo. No começo a gente vai ter dificuldade. No começo a gente vai gaguejar no microfone. No começo a gente vai ficar olhando pros irmãos assim. Mas é a vida, entendeu? Você vai passar por isso. Aí depois você vai chegar pras pessoas e falar: Nossa, realmente, quando eu tava começando a minha carreira de pregador, não era fácil, não conseguia nem falar em público. E assim você vai poder ajudar outras pessoas, porque beleza, eu tô dando essas dicas aqui, mas você pode perceber outras dicas ali ao longo de sua carreira aí de pregador, de cantora, de pessoa aí usada por Deus. E aí você vai poder passar essas dicas para outras pessoas que também estão passando por essa dificuldade, essa timidez. E aí você vai melhorando, entendeu? Ajudando uns aos outros. Porque eu acho muito interessante essa história de se desafiar. Você não vai perder o medo de falar em público, você não vai perder a timidez com a teoria, tá? Pelo menos isso não aconteceu comigo. Eu comecei a perder o medo de falar em público
quando eu comecei a falar em público, sob pressão, assim, muito tranquila. O povo me chamava pra falar, vem aí, me fala. Na hora eu ficava muito nervosa, gaguejava, era uma coisa assim um pouco absurda, meio ruim. Mas aí, depois de um tempo, você vai percebendo que não é aquele bicho de 7 cabeças, não é aquela coisa tão assustadora quanto você achava que era. Aí, com o tempo, quando você vai começando a pegar as técnicas e estratégias, isso, através da prática associada à teoria, você vai conseguindo se desenvolver muito bem e conseguir vencer a timidez. Claro que sempre dá um nervosinho, olha, emoção, gente, adrenalina, mas é necessário, sabe? Mas isso já é um treinamento, já é você se especializando, já é você edificando você e as outras pessoas. Comece com grupos pequenos ou grupos grandes, enfim, se desafie. Tem uma área aí que você sabe que tem a timidez, mas você tem que começar, que você não vai perder a timidez olhando para a cara do pastor, né? Você vai perder a timidez chegando lá e falando com a galera. É tenso? É tenso, mas com certeza com o tempo você vai melhorando e vai se adaptando e tudo mais. E aí você vai conseguindo compartilhar melhor sobre Jesus e sobre aquilo que ele tem colocado no seu coração. Essas dicas eu peguei porque é basicamente aquilo que eu tenho na minha vida e que eu acho que através dessas dicas e desses hábitos eu consegui melhorar bastante na minha questão de timidez, porque eu era bem tímida, confia. E aí eu fui vencendo isso, sabe? É algo muito individual, cada um tem o seu tempo, tá? Não pense que você vai conseguir ficar falando em público em 2 semanas, talvez não, talvez sim, não sei. Mas confia que Deus tá com você e persevere, sabe? Se é pra isso que Deus te chamou, pra falar em público, pra vencer essa timidez que você tem, pra pregar esse evangelho dele, cara, vai e confia, meu irmão. Moisés era um homem gago, Isaías era um cara que vivia no meio do povo de impor os lábios e ele próprio tinha impor os lábios. Cara, Deus os usou grandemente. Já visse o tamanho do livro de Isaías? É muito grande, é muita profecia que tem lá. Então a gente tem que começar confiando que Deus é que está nos usando. A gente vai se preparar, a gente vai buscar a presença do Senhor, a gente vai buscar se especializar na área que Ele quer para nós. Mas a gente tem que entender que nos momentos de dificuldade, não é a nossa força que vai nos salvar, não é a nossa capacidade que vai fazer com que a gente faça longos e bonitos discursos, mas é a misericórdia de Deus. Então a gente simplesmente confia e se entrega e confia que Ele está cuidando da gente e persevera e confia. Entendeu a parte do confia? É porque eu realmente esqueci qualquer sinônimo agora, mas confia. Deus tá contigo e Ele tá te usando, tá bom? A gente vai realmente passar por esse momento que é mais difícil no começo, mas a gente vai conseguir, você vai conseguir falar em público, você vai conseguir ser esse instrumento que Deus tá mostrando pra você que você vai ser. Não deixe de pregar o evangelho por causa da timidez, mas prega o evangelho apesar da timidez, porque Deus quer te usar muito. Confia? Confia. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado dessas dicas, apesar desse meu cabelo que está horrível, mas tá tudo bem. As dicas foram boas, eu achei boa, eu achei legal. Se você tem alguma dica também, coloca nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amiguinhos e as outras pessoas que você acha que vão gostar desse vídeo. É isso, muito obrigada e tchau!